Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a juventude hitlerista e de como um futuro papa foi parar nessa organização. Nos anos 20, com a Alemanha mergulhada em uma profunda crise social e econômica, proliferaram pelo país inúmeras associações juvenis, algumas delas relacionadas com desporto e outras com a política. E foi nesse contexto que, em 1922, Hitler criou a Liga Juvenil do Partido Nazista, dedicada à formação de uma nova geração de nazistas. Após a tentativa fracassada de golpe liderada por Hitler em 1923, a Liga foi banida, retornando em 1926 com um novo nome, Liga da Juventude Hitlerista dos Trabalhadores Juvenis Alemães, mais conhecida simplesmente como Juventude Hitlerista, aberta para jovens do século masculino entre os 14 e os 18 anos. Essa organização era empregada pelos nazistas para a realização de pequenos atos de sabotagem contra outros grupos políticos. Como era formada por jovens menores de idade, quando eram apanhados, recebiam apenas uma advertência, com os nazistas usando isso a seu favor, lançando esses adolescentes contra comícios e eventos de partidos rivais. Em 1932, a juventude hitlerista, formada por quase 100 mil jovens, era vista como um antro de baderneiros e arruaceiros, levando a que, em abril daquele ano, o chanceler Heinrich Brüning banisse totalmente a organização. Mas apenas 2 meses depois, o seu sucessor, o chanceler Franz von Papen, numa tentativa de agradar Hitler, que naquela época estava em rápida ascensão política na Alemanha, decidiu reativar a organização, que ganhou um tremendo fôlego extra em janeiro de 1933, com Hitler chegando ao cargo de chanceler. De pouco mais de 100 mil membros em 1932, a juventude hitlerista chegou a 2,3 milhões de membros no final de 1933. Em agosto de 1934, após a morte do presidente alemão von Hindenburg, Hitler extinguiu os cargos de presidente e de chanceler, criando para si próprio o cargo de Führer, líder em alemão, iniciando ali a ditadura nazista. Com poderes ditatoriais, Hitler tornou obrigatória a entrada de jovens a partir dos 14 anos para a juventude hitlerista, onde os adolescentes eram doutrinados na ideologia nazista, com um destaque especial para a vertente racista. Em 1936, Hitler baniu todas as outras organizações juvenis da Alemanha, inclusive os escoteiros, restando apenas a juventude hitlerista. Realizavam frequentes acampamentos onde recebiam noções básicas de manobras táticas, com a organização se convertendo no final dos anos 30 em um autêntico campo de preparação militar para jovens. Em 1939, quando um jovem de 18 anos entrava para o exército alemão, já vinha com uma bagagem de pelo menos 4 anos de treinamento tático básico na juventude hitlerista, um treinamento que envolvia inclusive a familiarização com armas. Naquele ano, antes da Alemanha invadir a Polônia e iniciar a Segunda Guerra Mundial, a organização ultrapassou a marca dos 6 milhões de membros, alcançando em 1941 a marca dos 9 milhões. E foi naquele ano que o jovem Joseph Aloysius Ratzinger completou 14 anos, com seu pai, um fervoroso antinazista, recebendo a ordem para inscrevê-lo na juventude hitlerista. Ratzinger herdou do seu pai um profundo desprezo pelos nazistas, principalmente após o seu primo, também de 14 anos, portador de síndrome de Down, ter sido levado e executado no âmbito do programa T4, uma iniciativa visando a eliminação física de pessoas com algum nível de incapacidade física ou mental. No âmbito do programa T4, os nazistas executaram 300 mil pessoas em hospitais psiquiátricos na Alemanha, Áustria e Polônia. O seu desprezo pelos nazistas se refletiu na juventude hitlerista, com o jovem Ratzinger não aparecendo para as sessões teóricas e muito menos para as de campo.
Quando seu pai estava prestes a ser preso por não obrigar o seu filho a participar das atividades, Ratzinger entrou para o seminário, sendo por isso dispensado da organização. Mas em 1943, com a guerra correndo muito mal para os nazistas, foi retirado à força do seminário e alistado em uma unidade da Luftwaffe de defesa aérea. Em março de 1945, estava destacado na frente ocidental quando a sua unidade se desmantelou diante do rápido avanço dos norte-americanos. Ratzinger decidiu seguir os seus companheiros e desertar, retornando para sua terra natal em Traunstein, no sul da Alemanha. No caminho, foi preso por outros soldados alemães e, por muita sorte, não foi entregue às SS, que naquela época enforcavam todos os desertores. Quando a guerra terminou, o jovem Ratzinger, assim como muitos outros militares alemães, foi internado em um campo de prisioneiros, mas foi libertado 2 meses depois. Retornou imediatamente para o seminário, sendo ordenado padre em 1951 e elevado a cardeal em 1977. Décadas depois, em 2005, foi eleito papa, escolhendo o nome de Bento XVI. Morreu no último dia de 2022, após ter presenciado os horrores do nazismo, de ter sentido na pele o terror da guerra e de ter dedicado toda a sua vida ao trabalho da igreja em nome da fé cristã.